Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Hoje, dia 26 de março de 2020, são exatamente 19 horas 30 minutos. Pela bondade de Deus, estamos aqui para mais uma lição da nossa EBD, Escola Bíblica Dinâmica, da Igreja Brasil para Cristo do Alto do Guaianazes, aqui em Mogi das Cruzes. Eu sou o pastor Walter Bastos. Atrás da câmera está o diácono Pedro, fazendo o controle dessa transmissão. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque está conosco para nós juntos estudarmos essa revista, a revista de Filipenses, escrita pelo meu amigo pastor Joel Estevanato e publicada pela editora UBPC. Então quero fazer uma oração junto com você para nós darmos início à escola bíblica de hoje. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos pelo dia que o Senhor nos concedeu. Um dia tranquilo, Senhor Deus, um dia de paz. Estamos trabalhando em casa, mas, ó Deus, louvamos o teu nome pela tua presença conosco e acreditamos que em breve tempo essa quarentena vai finalizar e voltaremos à nossa rotina, sobretudo para podermos congregar, para podermos estar no templo, reunido com nossos irmãos fisicamente e podermos adorar ao Senhor juntos e estudarmos juntos também a Tua Palavra. Eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida do nosso pastor Fábio, que é o pastor da nossa igreja local, o pastor Roger Moreira, que é o nosso pastor presidente em toda a região, e o nosso pastor Luiz Fernandes Bergamin, nosso presidente nacional das nossas igrejas em todo o território nacional. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do irmão Pedro que está aqui, o nosso querido irmão que está controlando para nós a transmissão, e eu louvo o teu santo nome, também pelo nosso irmão Diego, um dos idealizadores desse projeto. Continua conosco, Senhor Deus, abençoando as nossas vidas durante todo esse tempo que estaremos juntos aqui, estudando a Tua Palavra. É em nome de Jesus que nós pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos estudando essa revista. Então você que está aí do outro lado e tem a revista, tem vindo todas as quintas-feiras, né? Porque a nossa última quinta-feira nós estudamos a lição número 5, a Filipenses, um chamado para a maturidade. E hoje vamos para a lição número 6, a maturidade é solidificada pelo discipulado. Então, o discipulado é muito importante. Eu tenho falado nas nossas aulas, né, que se pudéssemos resumir o cristianismo em 3 palavras, elas seriam porta, caminho e alvo. Porta, porque é o acesso ao reino de Deus. Jesus disse, eu sou a porta, se você entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. João capítulo 10, versículo 9. Então, a porta fala da experiência do novo nascimento, fala do trabalho de evangelismo, de missões. Então, nós conhecemos a Jesus pela pregação do Evangelho. Cremos em Jesus e somos perdoados de todos os nossos pecados, nos arrependemos dos nossos pecados, então nós passamos, né, pela porta, a porta da salvação. Então, a primeira palavra. A segunda palavra é caminho. O caminho é a continuidade da vida cristã. Então, entre a porta e o alvo, que é a última palavra, o alvo é onde nós queremos chegar, a Nova Jerusalém, o céu de Deus. Então, meu querido, nós temos o caminho. O caminho fala da continuidade, fala do discipulado, fala do aprendizado, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E é por causa dessa segunda palavra que nós estamos aqui hoje, a palavra caminho, portanto, representando o discipulado, o aprendizado, o crescimento no conhecimento do Senhor Jesus. A última palavra é alvo, representando então o lugar onde nós queremos chegar. Então, meus queridos, e durante a nossa caminhada, né, porque o caminho é estreito e a porta apertada, o caminho é estreito porque fala de mudança, fala de renúncia,
fala de despojamento, de nós deixarmos o velho homem com seus andrajos mal cheirosos e encebados do pecado, deixarmos para trás e vestimos as vestes do novo homem que se renova no conhecimento de Jesus, com hábitos novos, sentimentos novos, pensamentos novos, tudo segundo o Evangelho de Cristo. Então Cristo, aqui no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, está escrito: porque aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Então a boa obra é a obra da salvação, é a obra da regeneração. Ele vai completar essa obra, já está completando e vai completar por meio da mudança da nossa vida, da transformação do nosso caráter, do nosso comportamento. Então vamos para a lição número 6, na página 33. O título: a maturidade é solidificada pelo discipulado. Estamos nessa revista aqui, a revista Filipenses, um chamado para a maturidade. O texto bíblico base da lição de hoje é Filipenses 1, versículo 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês. Sério, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Paulo estava preso e ele sabia que não sairia dali para fazer nada mais a não ser executado. Na época que Paulo estava preso, Nero era o imperador. E Nero foi um dos mais horrorosos modelos de anticristo que já existiu na face da terra. E Paulo foi decapitado, como a história revela, exatamente na época desse imperador. Mas Paulo fala aqui, seja em razão das correntes que me prendem, ele estava preso fisicamente, mas a palavra de Deus estava liberada, solta. E ele escreveu na prisão essa carta que mandou para os filipenses. Então, o objetivo da lição de hoje é observar a vida de Paulo e aprender lições importantes para praticar no dia a dia, a fim de solidificar o que fazemos, consolidar o que nós fazemos no reino de Deus. Então vamos para a nossa introdução. Os fatos narrados em Atos capítulo 16 nos subsidiam de informações sobre a fundação da igreja na cidade de Filipos. E esses fatos ocorreram mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. Provavelmente Paulo visitou 2 vezes a igreja dos filipenses, no período da sua 3ª viagem missionária. Uma visita no começo e uma visita no final. Isso entre os anos 54 a 56 depois de Cristo. Depois, quando Paulo estava preso, provavelmente em Roma, lá pelos anos 60 depois de Cristo, escreveu a carta aos irmãos daquela colônia romana. E a carta aos Filipenses é uma das mais preciosas. Alguns acreditam que era a igreja favorita de Paulo. Não existe nenhuma exortação, não existe nenhum tratado assim teológico de exortação dentro dessa carta, mas existe sim muitas palavras carinhosas e palavras de gratidão. Essa é uma preciosidade. Essa carta de Paulo aos Filipenses é uma preciosidade. A minha parte favorita é Filipenses 4, quando Paulo fala no verso 4: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. E isso é um mandamento, Daí no versículo 6 ele diz: não ande ansiosos de coisa alguma, como esse texto já me consolou tantas vezes, e creio que tantas vezes vão consolar ainda. Porque ele fala até o versículo 8, no 7 ele diz que a paz de Deus, quando a gente aprende a lançar sobre Deus toda a preocupação, toda a ansiedade, então a paz de Deus, que inunda, que atinge os nossos corações, as nossas mentes, não pode ser explicada, mas só vivida. Bem, mas continuamos aqui na página 34,
da introdução, lemos assim: nesses 10 anos, entre o início da igreja e a carta que Paulo escreveu, houve momentos, e a carta que foi escrita momentos antes do seu martírio, porque, como eu disse, daqui Paulo ia sair para ser executado. O apóstolo ocupou-se constantemente em averiguar o andamento e o progresso daquela igreja. Um grupo de membros da igreja de Filipos visita Paulo na cadeia. Provavelmente eles levam essa carta para a igreja. Então Paulo estava sempre sendo informado, né, do progresso da igreja de Filipos. Então nós aprendemos que as coisas que fazemos carecem de acompanhamento para que possam ser desenvolvidas. A insistência e perseverança na tarefa iniciada é preponderante para o sucesso. Olha esse pensamento aqui de autor desconhecido. Todo homem se entusiasma esporadicamente. Pode entusiasmar-se por 30 minutos, outro por 30 dias. Mas o homem que permanece entusiasmado por 30 anos é aquele que tem sucesso na vida. Entusiasmado, né? Depois você procura no Google a etimologia dessa palavra. O que significa entusiasmo? Pois é, entusiasmo, segundo alguns aí, é estar cheio de Deus. É isso, Deus que nos concede essa graça, esse ânimo para nós permanecermos sempre animados, não é verdade? Mas vamos para a nossa exposição, lembrando que estamos estudando essa revista, a revista de Filipenses, hoje, dia 26 de março de 2020, estamos na lição número 6. E vamos agora para a exposição. A primeira parte diz assim: precisamos investir nos relacionamentos para solidificar. Vamos pensar nessa divisão em 3 pontos. Primeiro, relacionamento com pessoas mais jovens, porque elas vão dar continuidade. Segundo, relacionamento com pessoas mais velhas. E depois, a necessidade de superar conflitos, porque sempre, meus irmãos, haverá conflitos entre nós, né? Mas nós precisamos aprender a administrar esses conflitos. Mas vamos para o primeiro ponto. A solidificação de projetos iniciados, conduzindo-os para a maturidade, passa pelo cercear-se ou cercar-se de pessoas, né? Tanto na implantação como no seu desenvolvimento. Temos que estar cercado de pessoas. Portanto, quem deseja ter sucesso e vida longa em seus empreendimentos, precisa investir em pessoas e promover relacionamentos consistentes com elas. Isso é verdade. Nós temos os 10 mandamentos da lei de Deus e ele fala exatamente disso, né? Dos 4 primeiros mandamentos, que fala como nós nos relacionamos com Deus. E depois dos 6 últimos mandamentos, que são mandamentos de como a gente se relaciona com o próximo. Então, o relacionamento com as pessoas vai ser produtivo quando a gente segue aqueles princípios, né? E é muito importante. Então, vamos pensar aqui agora sobre essa questão de investir nos relacionamentos dentro da igreja, fora da igreja, sobretudo no ministério, com pessoas mais novas. Relacionamento com pessoas mais jovens. Na primeira viagem missionária, Paulo levou consigo o jovem João Marcos. E na segunda fez-se acompanhar por um moço que era filho de uma judia crente e de pai grego, Timóteo. Ambos eram jovens e inexperientes, e o apóstolo os levou para lhes dar a bagagem necessária com o objetivo de uma iminente continuidade da obra iniciada. Então, quem começa alguma coisa precisa entender que necessitará de pessoas mais jovens para dar continuidade. E esses princípios estão em toda a palavra, né? Quando Deus se manifesta para Abraão, ele dá essa ordem: você vai ensinar o que eu estou falando para você, para os teus filhos.
e depois os filhos vão ensinar para os filhos deles, e assim sucessivamente. Isso é grande verdade. No próximo mês eu estarei completando 40 anos de vida cristã. Já estou caminhando para 60 anos de idade, mas eu me converti com 19. Então, 19 anos, já se passaram 40 anos desde que o Senhor me salvou. Quando me converti, não sabia nem procurar os textos da Bíblia. Eu tinha uma Bíblia daquelas que tinha a lombada vermelha, bem bonita, mas quando citava um texto eu ia no índice procurar. Pois é, e agora, passado tantos anos, já consegui ler a Bíblia muitas vezes e continuo lendo todos os dias. Mas o fato é que nesse tempo Deus usou muitas pessoas para me ensinar a palavra do Senhor. E até hoje eu continuo aprendendo, porque nós somos eternos aprendizes. Mas Deus também me deu a oportunidade de ensinar muita gente. E vou continuar fazendo isso enquanto tiver vida. Porque essas pessoas mais novas são as pessoas que vão dar continuidade ao trabalho que não foi feito nem começado por mim. Apenas eu estou dando continuidade e outras pessoas continuarão a fazer a mesma coisa. No livro de Salmos, capítulo 128, a Escritura fala a respeito dos filhos serem como brotos de oliveira, sentados à roda da nossa mesa. Deus abençoa, o homem que teme a Ele, guarda a sua palavra e anda nos seus caminhos. Abençoa ele na sua vida material, no seu casamento, com uma esposa virtuosa, mas também abençoa ele com seus filhos. E nesse texto diz assim: seus filhos serão como brotos da oliveira ao redor da tua mesa. Quando fala de brotos, está falando disso daqui, de continuidade. Então o broto vai saindo aquele rebento, aquele broto, aquele galinho pequeno, tenro, que representa as pessoas novas que Deus vai colocando no ministério junto com a gente. Então aqueles brotos precisam ser direcionados para eles crescerem com saúde e se tornarem galhos fortes e produzirem muitas azeitonas, Pois é, então essas pessoas mais jovens são as pessoas que vão dar continuidade quando ficarmos velhos. E um dia eles também ficarão velhos e vão fazer a mesma coisa que foi feito com eles. Então, investir nos relacionamentos para consolidar aquilo que Deus tem dado para ser feito na sua obra. Uma vez teve um féretro numa igreja muito grande e o presidente daquela igreja estava sendo velado. Estava lá o corpo do pastor naquele caixão. E o pregador daquela cerimônia disse: irmãos, hoje essa igreja está sendo enterrada junto com o seu fundador. Aí todo mundo espantou, Ele sabe por quê? Porque apesar de ele ter feito um grande trabalho, não preparou ninguém para continuar o que ele estava fazendo. Então tem gente que aglutina, não compartilha, aglutina o poder em si mesmo, o trabalho em si mesmo, e não prepara ninguém, não forma líderes, e aí, quando ele morre, o trabalho morre junto com ele. Mas isso não vai acontecer com você nem comigo, porque nós vamos cumprir o que está aqui na palavra, nos relacionar com pessoas mais jovens para prepará-las para o ministério. O item B diz relacionamento com pessoas mais velhas. Desde o início da igreja, Barnabé se tornou proeminente devido à sua generosidade. A Bíblia diz que ele era um homem bom, e Barnabé era um homem bom porque praticava atos de bondade. É verdade, era um homem, provavelmente deveria ter sido, não, na verdade, vamos dizer assim, foi ele que concorreu junto com Matias para ser o substituto de Judas, e o Matias ganhou na sorte. Bom, mas independente disso, Barnabé tinha o respeito dos apóstolos e poderia ser como um deles, porque ele também andou com Jesus. Meus amados, e quando Paulo se converteu, foi Barnabé quem o introduziu aos demais apóstolos.
tornando-se seu mentor diante da desconfiança que dominava os demais. Isso está lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 26 até o 28. Vou ler para nós aqui, que já está aberto. Olha que interessante. Diz assim, Atos 9, 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Isso em relação a Saulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor do caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Olha que coisa mais interessante, né, irmãos? Então, quem colocou o pescoço a favor de Paulo foi Barnabé. Barnabé reconheceu rapidamente o chamado de Deus para aquele homem. Reconheceu isso rapidamente. E então deu apoio para ele. Foi o seu mentor. Mentor significa encorajador, aquele que percebe o chamado de Deus na vida de um jovem e então acompanha ele com aconselhamento, com discipulado, com estímulo e tudo mais. Lucas indica que Barnabé era um bom homem, cheio do Espírito Santo e de fé. Está lá em lá em Atos capítulo 11, verso 24. Em sua primeira viagem missionária, Barnabé usou sua experiência para estar ao lado de Paulo. Então, ele auxilia Paulo, porque em Atos capítulo 13, está escrito que o Espírito Santo decidiu separar para o ministério e enviar para a obra missionária os primeiros missionários da igreja, que foram justamente Barnabé e Saulo. Está lá no livro de Atos 13, versículo 2. Eles foram separados, mas Barnabé era um homem mais experiente, então ele deu a Paulo os primeiros passos, vamos dizer assim, do discipulado. Nós precisamos investir nos relacionamentos para solidificar e também precisamos aprender a superar conflitos dentro dos relacionamentos. Na primeira viagem missionária, o jovem João Marcos não resistiu às dificuldades da empreitada e abandonou o grupo, voltando para casa. Então está lá em Atos capítulo 13, verso 13. Ele volta e isso daí irritou o Saulo. Tempos depois, em nova viagem, houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé, pois este desejava levar João Marcos novamente. E Paulo não consentia nisso, por reprovar o comportamento do jovem na primeira experiência. Atos capítulo 15. Então, Paulo ainda tinha guardado a situação que tinha ocorrido na primeira vez. O relacionamento de Paulo com João Marcos é refeito a ponto do apóstolo, no final de sua vida, pedir a Timóteo que trouxesse Marcos, pois me é útil para o ministério. Está escrito lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Bem, meus irmãos, João Marcos era inexperiente. Então, aquela situação, envolvendo as dificuldades da obra missionária, fez com que o jovem retrocedesse. Mais tarde, ele se arrepende, e volta a cumprir o chamado de Deus. Só que não junto com Paulo, porque Paulo não tinha perdoado ele da primeira vez. Depois disso aconteceu uma reconciliação. E João Marcos, na verdade, é o autor do Evangelho de Marcos. Ele é o autor do Evangelho de Marcos. E quem discipula ele, além de Barnabé, foi Pedro, porque Pedro narra para João Marcos como que foi a biografia de Jesus. Então, o Evangelho de Marcos é escrito por Marcos, mas quem fala para ele todas aquelas informações? Pedro. Então, Marcos foi uma pessoa muito importante também na obra do Senhor.
Então, meus queridos, é interessante isso daqui, né? O fato de Paulo ter depois reconhecido o valor desse jovem. Bem, vamos continuar. De tudo que construímos na vida, os relacionamentos são são a mais importante de todas, a mais importante obra de todas, né? Pois deles derivam a solidificação dos demais empreendimentos. É através de relacionamentos saudáveis que nos motivamos a permanecer cuidando do que estamos fazendo e por meio deles encontramos quem irá continuar nossa obra quando não pudermos mais fazê-lo. Portanto, é sábio preservar os bons relacionamentos. Meus irmãos, eu e o pastor João Monteiro, que é o nosso presidente de honra aqui da região de Mogi das Cruzes, formamos o IBRAC. Então, a primeira turma do IBRAC aconteceu em agosto de 1989. Muitos de vocês nem tinham nascido. 1989. A primeira turma, acho que foi de 87 alunos. Pois é, então o IBRAC, eu sou o diretor do IBRAC, professor também. Já existe aproximadamente 89, 30 anos, vai completar em agosto agora 31 anos. 31 anos. Mas eu não vou ficar para sempre na direção dele. E eu sei que nós temos vários irmãos aqui na nossa região que são irmãs também, que são pessoas muito competentes e que podem dar continuidade quando já ficar um pouco pesado para mim. Porque quando você lê no livro de Eclesiastes capítulo 12, ele fala, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha. Aí você sabe, tem uma descrição ali de como que as pessoas ficam quando envelhecem. Ainda não estou naquele estado não, mas a gente tem que preparar pessoas para dar continuidade, porque o nosso desejo é ver o IBRAC crescendo. E por falar em IBRAC, amanhã vai ter uma live do IBRAC de Jundiapeba, tá certo? Vai ser pelo Facebook da Igreja Brasil para Cristo de Jundiapeba. Então você que está atento aí pode ouvir uma aula muito interessante.